Olá, vamos ver como é que funciona os layers aqui no Sketchbook Pro. Os layers, para quem não conhece, né, quem já está familiarizado com programas como Photoshop já sabe como funciona. Quem não conhece, o layer é como se fosse várias folhas transparentes, uma em cima da outra. Ou seja, a gente consegue mexer, riscar a folha de cima sem alterar o desenho que está embaixo, mas a gente consegue enxergar esse desenho que está embaixo, embora a gente não mexa nele. Ele funciona mais ou menos assim. Então a gente pode, no caso do desenho, a gente pode fazer um cenário num layer, que seria como se fosse uma folha embaixo, e fazer um desenho principal de uma pessoa, por exemplo, dentro desse cenário na folha de cima, no layer de cima. Se a gente quiser alterar essa pessoa, a gente pode modificá-la à vontade sem mexer no cenário, porque ele vai estar embaixo, tá? Então vamos ilustrar isso que eu estou falando. Fazer um desenho qualquer aqui, só para a gente. Deixa eu dar uma engrossada no traço. Ok, vamos mudar a cor que está na branca. E eu vou fazer um desenho qualquer aqui, só para a gente ilustrar o funcionamento do layer, tá? Então tá aqui uma florzinha. Vou trocar a cor para o vermelho e vou fazer um outro desenho qualquer aqui. Um bonequinho aqui com cara, com uma cara um pouquinho séria. Tá aí. Fazer um pouquinho mais de cabelo. Então tá. Vamos criar o nosso layer aqui. Deixa eu fechar. Tá aqui o layer aqui, então, ó. Layers. Ok. O Sketchbook já fez o primeiro layer. Tá mostrando aqui meu desenho, né? Clicando aqui, ó, ele abre as várias opções que eu tenho dentro desses layers. São aquelas opções que a gente já conhece, tá? Ó, eu posso duplicar ele, posso adicionar um novo, posso deletar, eu posso renomear esse layer. E esse merge aqui é a modificação, ó, merge com o que está em cima ou em todos, eu posso mexer em todos. Aqui eu posso dar um lock, né? Eu deixo ele trancado e eu não consigo mexer, para não acontecer nenhum acidente se eu tiver com vários layers. E aqui o hide layer, ó, vou até clicar nele, o layer está escondido. Show layer, ele voltou. Eu não vou duplicar esse layer. Não vou criar novo, vou duplicar esse layer. Então, vamos dar um exemplo aqui, duplicando o layer para vocês verem. Dupliquei esse layer, tá? Ó, temos dois layers iguais. Vamos fazer algumas alterações aqui agora. A primeira delas aqui, ó, eu vou renomear esse aqui. Então aqui, ó, rename layer. Ok, apareceu mais um menu pop-up. Vou desmarcar essa opção de mostrar o que está no layer. Opa! E aí ele mostra aqui layer 1, então. Vamos dar um clear, limpou a imagem. E eu vou renomear esse layer aqui, ó. Vamos botar layer 1. Boneco. Vou dar um OK. Meu layer está renomeado, então eu tenho a opção de deixar ele mais claro ou não, clicando aqui, ó, na opacidade, tá? Ó. E eu vou passar para o meu layer 2. Vamos renomear ele também, para ficar igual ao outro. Esse aqui é o boneco, então esse aqui eu vou colocar como 2. Boneco e flor. Ok, meus dois layers estão renomeados. É fácil da gente se encontrar quando a gente pode ter o nome do layer aqui, né? Para não confundir só com background. Então o que eu estava falando para vocês a respeito de trabalhar com layers, que é interessante, é que a gente pode alterar o desenho sem prejudicar o outro. Por exemplo, eu estou aqui no boneco, né? Que eu já renomeei. Então eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou dar o vermelho. Vou acrescentar algumas coisas aqui nesse boneco. Acrescentei uma barba. Nessa florzinha aqui, eu vou acrescentar mais detalhes na folha.
Tá aí. Agora, eu quero fazer mais alguns detalhes, tá? Eu vou passar para o meu layer que está embaixo. Vamos imaginar que eu não vou fazer detalhes, não. Eu vou querer tirar esses detalhes. Então aqui, ó, cliquei no branco e eu quero passar o branquinho aqui, ó, para apagar isso aqui, ó. E eu não consigo, ó. Eu não consigo passar tinta branca nesse desenho. Por quê? Porque é como se fosse uma folha em cima da outra. Se eu risquei nessa folha aqui, eu posso ter uma folha embaixo. Só que eu não terei nada na folha de baixo. Eu mexi apenas na folha de cima, tá? É aquele exemplo que eu dei do cenário. Se fosse fazer uma casa aqui nesse fundo, eu poderia mexer à vontade nesse cenário da casa sem me preocupar em estragar o desenho que está no layer de cima, que seria o layer da florzinha. Tá? Então é interessante a gente organizar os nossos desenhos, principalmente aqueles que forem mais complexos, em layers. Tá? A gente pode fazer quantos achar necessário para a gente poder modificar esses desenhos sem correr o risco de estragar o trabalho como um todo.